Então, vamos começar tudo de novo. Estamos gravando, estamos aqui, acho que na nossa quarta aula do livro Assimetria Oculta do Amor, nesse grupo que foi constituído pelo Hamilton Plácido, Educação Sistêmica, que tem aqui também a coordenação do Geraldo, de todos esses encontros, e várias pessoas que foram se reunindo aqui, que têm o interesse de seguir estudando com a constelação familiar. Eu passo a palavra para o Geraldo, estamos aqui experimentando essa transmissão no YouTube e também nos organizando para ampliar os nossos estudos, inclusive para outros textos. Geraldo, algum recado, alguma coisa que você gostaria de passar aí para o pessoal? Então, o recado que é interessante, já que ficar gravado, né, é que nas próximas 2 segunda-feira, a professora Isabela tem compromissos, tá? Ela tem um compromisso na segunda-feira, um compromisso profissional, e na outra, aniversário de seu papai, nada justo que festejá-lo junto, tá? Então, muito obrigado a presença de todos vocês, pontuais aqui. Muito boa noite a todos. Boa noite ao papai e à mamãe da professora Isabela. E eu volto a palavra contigo. A leitura de hoje, nós estamos na página 43. Vamos dar início à consciência a serviço da ordem social. E a leitura de hoje vai ficar por conta da Ana. Ana, muito obrigado pela manifestação. E antes de passar a palavra para a Carmen, que está aqui com a mão levantada, hoje eu estava assim cansada, né? Eu faço pilates 3 vezes por semana. Aí eu cheguei para fazer aula e o professor, eu falei, ai, professor, eu estou com uma preguiça. Ele falou, ih, você desde 7 horas da manhã que eu só estou ouvindo a mesma coisa, todo mundo com preguiça. E, na verdade, a gente precisa de muita força para seguir com a disciplina daquilo que é bom para nós, né? Então, eu gosto também sempre de louvar essa força que está dentro de cada um aí de vocês, que faz com que vocês estejam aqui na hora, disponíveis para estudar, para poder ler, para poder compartilhar. Então, vamos dar um salve aí para essa força que está dentro de nós para fazer exercício, para meditar, para estudar, para comer Amém. bem, para fazer o bem ao próximo, né? Afinal de contas, estamos em um momento tão difícil da humanidade que não custa a gente se lembrar da nossa pequena parte, né? E a palavra, então, é para a Carmen, que tem uma dúvida da aula passada. Vamos ver qual é a nossa grande contribuição aqui que nos espera. Tá, boa noite, professora, boa noite a todos. Eu escutei hoje de novo a aula anterior, porque é muito legal, é muita coisa, é muito profundo, é muito material, e assim, desde o começo já fiquei com dúvida até o final da leitura, tudo, e prestei atenção, voltei nas suas explicações e me tirou muitas dúvidas. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte, quando, na página, acho que 42, tal, ele fala sobre o equilíbrio entre dar e receber, e faz depois muitas outras colocações, né? Como você disse, terapêuticas, tudo que é muito profundo. Então, a minha pergunta é, e quando a pessoa dá e não recebe de volta? Então, que é um caso muito específico, o meu caso, né? Mas, assim, não aconteceu nenhuma traição, não aconteceu nada grave que eu pudesse falar. Eu sempre conversava e dizia assim, olha, tem alguma coisa estranha, porque é lógico, ele trabalhava, eu tinha 2 filhos pequenininhos, né? Combinamos que eu ia ficar em casa nesse período e tal, mas quando ele chegava, ele fazia refeição, tomava banho e estudar. E ficava estudando até 11 da noite, e nada da gente ter tempo de conversar. Quando chegava sábado e domingo, ele tinha muitas coisas. Então, assim, o pouquinho que eu tinha, eu dava atenção, eu perguntava como tinha sido o trabalho e tudo isso e tal, e não retornava em atenção, não retornava. Eu estava achando muito esquisito. Mas como eu era evangélica, batista, cristã, né? Sou cristã, mas evangélica batista, eu perguntava para os conselheiros, para os pastores, tal, e eles me diziam que era para eu ficar calma, porque isso, um momento, não adiantava eu reclamar, não adiantava eu falar nada, e se eu já tinha conversado essas coisas que eu tinha mencionado para eles, então era para eu ficar esperando. Então, o que aconteceu é que eu engoli muita raiva, eu engoli muitas coisas, porque aí ele fazia algumas coisas que eu tentava mencionar
E aí ele não respondia. Então ficou assim tudo meio no ar e eu não sabia o que fazer. Isso foi há 35 anos atrás e tal. E como eu não tive a ideia de procurar por psicólogos mesmo, porque eu morava bem no interior do estado de Santa Catarina e não tinha psicólogos lá. E se tivesse, em alguma cidade maior, a pessoa tinha que ir escondida, porque 40 anos atrás, quem procurava psicólogo era muito, né, tinha algum problema, muito sério. Então, como eu não tive ideia de procurar psicólogo, eu engoli muita raiva e depois o texto vem e conta a história da moça, né, que né, nesse workshop tratava todo mundo bem e saiu com o amante. E que depois ela fazia isso porque ela tinha visto a mãe dela guardando todas essas coisas que o pai fazia por causa de amante, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: o que hoje que eu entrei em contato com essa verdade, né, com essa possibilidade, o que hoje eu poderia fazer para resgatar isso e colocar para fora e trabalhar e curar e elaborar, não sei que nome teria, para não deixar para gerações futuras? Nossa, muito obrigada pela sua pergunta, Carmen, porque, de um modo geral, essa pergunta é sempre a pergunta que chega quando as pessoas começam a entender um pouco mais da filosofia de Bert Hellinger e começam a observar o que acontece nas suas próprias vidas, né? Geralmente puxa, eu observo um padrão, eu observo uma repetição e não quero que aquelas pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, minhas filhas, sofram com isso. Bom, em primeiro lugar, veja bem, nós somos muito pequenos. Tem coisas que a gente não tem como é que eu poderia dizer, querer controlar ou querer modificar. Mas existem coisas que sim, nós podemos fazer. E nesse caso, para quem está com essa pergunta, o que mais ajuda é que você possa enxergar. E no caso dos filhos, o que é mais importante de ser visto? É que teve um momento, antes de todo esse desequilíbrio que aconteceu dentro do seu relacionamento, um momento que seja mínimo, né? Porque algumas pessoas falam, foi uma noite, foi um encontro, onde vocês foram felizes. Então, é agradecer por esses momentos felizes e olhar para esses filhos e ver nesses filhos o pai das crianças e poder agradecer por isso. E vou te dizer uma coisa, não é fácil. Não é fácil porque se mistura a relação de casal e a relação pai e filho. No caso, o seu relacionamento com o seu marido ou o seu ex-marido é uma coisa, o relacionamento dele com os filhos é outra. Então, você acha que você não deu o troco. No final das contas, você acha que você engoliu muito sapo, não deu o troco. Então, vamos agora observar o que acontece. Quem pediu a separação? Ele foi embora porque acho que não aguentou, porque ele não tinha o que dar, não tinha o que dar. Então eu dava, e ele não tinha o que dar, ele não aguentou, foi embora. Exato. E devia estar sofrendo. Exato. Quem muito recebe sem dar, não aguenta, vai embora. E por isso é uma das grandes descobertas do Bert Hellinger, mesmo ele sendo padre, sendo cristão, e o seu maior mestre ser Jesus, foi o troquinho. Ou seja, como eu não posso, dentro de um relacionamento, dar demais, nem dar de menos, né? Eu preciso, como disse aquele conto, aquela historinha, como aumentar o volume, né? E agora, o que você pode fazer? Você ainda tem alguma raiva desse ex-marido? Tem alguma conta física, objetiva, em aberta? Algum imóvel? Porque quando a gente está falando de separação, de uma boa separação, a gente tem que pensar em cama, casa, bens, dívidas, como estão organizados os filhos.
Tudo isso faz parte de uma boa separação. Tudo isso está resolvido. Não, tá quase tudo resolvido, sim. É que já faz bastante tempo, mas é que foi uma coisa que não ficou nada resolvida, que um dia ele levantou, se arrumou, colocou a caneta no bolso trabalhar e nunca mais voltou e não falou por quê e não falou nada. Então, ficou eu e os filhos em casa olhando um para o outro, porque ninguém sabia por que o homem tinha ido embora. E isso foi muito traumático. Daí eu fiquei com depressão, fiquei com um monte de coisa, tive que ir para psicólogo, e para resolver as raivas que ficaram dentro, aí eu comecei com dor no corpo, e todas essas coisas, né? Mas o que é muito traumático para os filhos e tudo, é essa coisa assim que ele nunca mais falou comigo. Nem sobre os filhos, ele não falava mais. E eu tinha que conversar sobre o que faz com essa casa, com esse carro, os filhos estão assim, estão com problema na escola por causa da separação que você foi. E ele não falou mais, não falou. E me pediu encarecidamente para não voltar a chamá-lo nenhuma vez. Se eu tivesse uma coisa muito urgente, era para falar com ele no horário comercial, no telefone do trabalho. E você não colocou o homem na justiça pela pensão dos filhos? Não, isso... Não, mas isso ele deu tudo direitinho. Uhum. Ele fez tudo de um jeito que ele não precisasse falar e não... Isso foi esquisito. E isso é uma coisa que eu digo sim... Tento, né, dizer sim com a minha alma, sim para isso que aconteceu, do jeito que aconteceu, é por alguma coisa maior que eu não faço ideia, mas é muito estranho e doído isso nem é, sei lá se é rejeição, o que é, mas é uma coisa muito esquisita. Uma pessoa que você viveu 20 anos, teve 2 filhos, uma hora vira as costas e não quer mais ver, e não quer mais falar com você, nada. Ele não quer ouvir tua voz e não quer dar uma palavra com você. É como se fosse tão difícil falar bom dia. Uhum. E com os filhos, como é? Ele fala muito pouco, mas até que ele falava quando os filhos procuravam, né? Só que aconteceu umas coisas diferentes também depois, né? Ele pagou para os 2 filhos, eles tinham 17, 16 anos, né? Quando completaram 18 anos, a minha filha mais velha, ele pagou para os 2 saírem de casa e irem morar numa ONG, porque eles tinham que ficar longe da mãe que... para pegar outros ares, para irem para o mundo. Por um lado, até que tinha um pouquinho de lógica, mas assim, ele tirou o menino de 17, não queria sair de casa, mas ele pagou para os 2 irem morar num lugar, além da pensão alimentícia dos 2, ele pagou para sair de casa para me deixar sozinha. Ainda falou para os 2. E você aproveitou? Aproveitei. Fiquei com depressão. Aproveitei para ir no médico. Essa é a questão. Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, porque, veja bem, quando a Carmen chega com a questão dela, ela está aqui na cabeça, com tudo que ela aprendeu do livro do Bert Hellinger, e ela fala assim, eu não quero passar isso adiante, o que é que eu preciso resolver. Mas quando um cliente chega nesse lugar, ou quando ele chega assim, não, eu já sei qual é o problema, resolve aqui o pneu furado, você precisa dar um passinho atrás. E hoje eu estava pensando sobre isso, que talvez um dos grandes aprendizados da abordagem do Bert Hellinger é saber que quando tem um obstáculo, a gente pode agir como a água, mudar de rumo. Então, se ele pagou para os meninos saírem de casa, por que você não foi aproveitar? Você está entendendo? Aproveitar para ser feliz como mulher. E a minha pergunta para você é, quanto tempo já você se separou? Uma mulher linda como você é. Ai, obrigada, gratidão. 17 anos, e eu fiquei 17 anos, não, fiquei uns 15 anos bem doente. Pois é, então agora está na hora de voltar para a vida, para
Quer dizer, quando ele fez isso, ao invés de você ter falado, não, agora eu fiquei em depressão, porque eu já não tenho marido, eu já não tenho os filhos, eu já não tenho nada aqui, qual é a oportunidade que você tem com as dificuldades, com o não que a vida nos dá? Porque eu acho que esse é um dos grandes aprendizados, é o quê? Não é que eu tenho que concordar e abaixar a cabeça com tudo de uma maneira passiva, mas essa concordância que me permite ter força, falar assim, ah, é, agora eu estou sozinha, beleza, então ao invés de eu ficar deprimida e tal, eu vou cuidar de mim. O que que eu faço de bom? Se a vida me dá limão, eu faço limonada, máscara de beleza, caipirinha. Então, assim, o que vai realmente ajudar nesse momento para que não passe para frente é que você saia desse padrão de vítima. Que você agora, entendeu? Aproveite que você ainda está viva, bonita, né? Vá ser feliz, Sim. entendeu? Dá o troco para ele, arrumando um homem melhor para você agora, porque naquele momento ele era o melhor, entende? É quase como se você tivesse com o foco. Ai, meu Deus, o que vai acontecer com o meu filho, com medo da repetição, do padrão, de não sei o quê, e não está pegando o essencial. O essencial é tomar conta da sua vida. Agora, se você quiser, a gente pode também fazer um trabalho com as suas imagens interiores, ou a gente pode também configurar uma constelação para você ver ainda aonde que a sua alma está. O que você ainda precisa desse homem ou dessa situação, além de atender a uma necessidade racional daquilo que está acontecendo com você? Então, o que está faltando? Aí, esses dias, uma aluna minha, que eu vi falando, vamos dar um curso só para mulheres aí, mulheres, porque as mulheres são mestres em dizer, eu quero um companheiro, eu quero um namorado, mas você foi num aplicativo, você saiu de casa, você olhou para alguém quando você estava dentro da padaria ou no supermercado, já prestou atenção à quantidade de homem que tem no supermercado? Você está... Não, olha a cara dela. Então, digamos assim, que essa é uma questão muito interessante, porque um amigo indígena, ele chegou e falou assim, eu não sei por que vocês têm tanto problema, olha a quantidade de homem que tem no mundo, a quantidade de mulher que tem no mundo. A questão aqui é, você tem opções. Sempre a gente tem opções. Você está interessado em alguma daquelas que a vida te dá? Porque se você entrar em qualquer aplicativo, você vai dar match em 10 pessoas. 10 pessoas. As opções que você tem agora são essas. Agora, aquela que você imagina, aquele marido que você gostaria que fosse ou que venha a ser, esse não é o da realidade. A realidade é aquela que está aí disponível para você. Então, é como se fosse assim, ao invés de você ficar preocupado com aquilo que pode passar para os seus filhos, o que é que você pode fazer por você, na idade que você tem, para ser feliz como mulher? Ótima orientação, porque eu só descobri algumas coisas. Na verdade, eu durante, sei lá, faz só uns 7 anos que eu comecei a caminhar, sair daquele, porque eu fiquei parada muitos anos, né? Mas eu saí uns 7 anos atrás, fiz 7 anos de terapia com psicólogo junguiano, depois eu fui fazer outros cursos, daí eu mesmo fiz pós-graduação em psicologia analítica junguiana, aí eu comecei a me interessar por muitas outras coisas, fiz até metade de um curso de teologia para entender algumas coisas, e comecei a viajar, comecei a fazer o curso da Hellinger, Inovar e Hellinger, e aí veio a pandemia, mas é bem interessante isso, né? Sim, agora você precisa fazer, tipo, curso de pompoarismo, curso só para mulheres, curso de, sei lá, belly dance, ou seja, aquilo que vai te fazer ficar feliz como mulher. Porque se você fica pensando nos seus filhos demais, isso é pesado para eles. Os filhos querem que os pais sejam felizes, e os pais precisam que os filhos sejam felizes. Só que para os filhos serem felizes, os pais têm que esquecer deles. Quantos anos eles têm? Agora minha filha tem 34. Então, cadê suas amigas para ir viajar? Cadê cruzeiro para solteiros?
Vai Assim, curtir. eu já fiz isso, eu fui sozinha, comprei tudo de 2 e fui sozinha, fui para o Caribe, fui para não sei onde, isso eu fiz, né? Tentei assim, não, quero fazer isso, não tem companhia, fui sozinha. Então, dá o troco agora para esse marido. E a outra coisa, muitas vezes, por exemplo, ela relata aqui uma questão. Ela fala: olha, o marido me abandonou e eu fiquei deprimida e tudo. Muitas vezes um relacionamento não dá certo porque a nossa expectativa é de encontrar uma mãe melhor. E no caso das mulheres, elas querem que o homem seja uma mulher, ou o homem quer que a mulher seja um homem, ou seja, que pense da mesma maneira, que haja da mesma maneira. Então o cara chega cansado dentro de casa. Aí você quer que ele te dê toda a atenção, que ele haja como você agiria com a sua amiga. Não é isso. O marido chega em casa, digamos assim, para você falar a linguagem dele, aí os homens que estão aqui presentes podem me corrigir. É tá bonita, entendeu? É tá a fim de namorar, é deixar ele ficar naquela caixinha do nada que os homens têm, que nenhuma mulher entende, que ele vai ficar lá na frente do controle da televisão. Até onde eu sei, os homens me corrijam aqui, os homens gostam de comida, sexo, ficar em paz, dar direção. Então, quando você quer fazer desse homem uma mulher, ele é quase como buscar uma outra mãe ou uma amiga. Isso não vai funcionar. Então, o que eu poderia te dizer? A melhor coisa para que você pode ajudar os seus filhos para que esse padrão não se repita é sendo muito feliz agora no seu relacionamento. Começando sendo feliz com você mesmo, porque ninguém pode se relacionar com o outro meio, né, vazio ou cheio de coisa ainda para resolver. Se ame. Olha que beleza que você é. Entendeu? Dê valor a isso e tenho certeza que muitos outros vão te olhar da mesma maneira. Gratidão. Precisando, né? Não digo hoje, porque hoje já temos aí 24 minutos, né? Mas numa próxima sessão a gente pode também voltar nisso, fazer um trabalho com as imagens interiores. A partir de agosto também voltam os atendimentos em grupo. Então, se engaja num processo, como é que se diz, de transformação. Às vezes uma pessoa fala assim: eu fiz um curso com fulano de tal, eu fiz um outro curso com fulano de tal, eu já constelei esse assunto. A constelação é um processo contínuo de crescimento. E é muito diferente quando uma pessoa faz um workshop pontual do que quando ela entra dentro de uma formação e ela vai trabalhando todos os temas através de movimentos. É quase como se você fosse revisitando todas essas áreas da vida. E aí vai desabrochando como uma flor. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor, muito. Que bom. Que bom. Depois, uma hora, a gente tem ânimo aí para fazer um só para mulheres. Vamos lá? Podemos começar então? Ana? Que página, por favor, que eu já me esqueci. 43, no livro Isabela, físico. Deixa eu Sim. só ver com você. Você tem que apertar aí para começar a transmissão no YouTube, que a Michelle falou. E tá gravando? Porque eu comecei já isso. A gravação, mas não está transmitido no YouTube. Tá vendo, gente? Como a gente não tem condição de começar assim. Ela disse que você tinha que apertar nos 3 pontinhos aí e colocar para ir para o YouTube. Tá. Aí eu tô Transmissão aqui. personalizada, ela falou. Sim, então. Tá, continuar. Bom, se não der, a gente está gravando, a gente já sabe que está aprendendo, uma hora vai dar certo. Jéssica, então, da próxima vez você continua aqui com a gente para dar uma ajuda, tá? Tá Tem bom. jeito, tecnologia. Tchau. Então, vamos lá, vamos prosseguindo, Ana. Podemos? Obrigada, Jéssica. Vê se deu certo, Jéssica. Podemos. Ok. A consciência a serviço da ordem social. A terceira exigência para o êxito no amor, em relacionamentos íntimos, é a ordem. Em primeiro lugar, entendemos por ordem
o conjunto de regras e convenções sociais que regem a vida comunitária de um grupo social. Todo relacionamento duradouro cria normas, regras, crenças, tabus, que se tornam obrigatórios para os seus membros. Desse modo, os relacionamentos transformam-se em sistemas de relações providos de ordem e estrutura. As convenções sociais representam um modelo superficial que todos os membros aceitam, mas varia amplamente de grupo para grupo. As ordens marcam os limites da integração. Os que aceitam as convenções pertencem ao grupo. Os que não as seguem, logo o deixam. Podemos perceber claramente essa dinâmica sistêmica ao observar um bando de aves em pleno voo. No bando, cada integrante segue seu próprio caminho, mas se desvia demais da direção geral dos outros. Mas se desvia demais da direção geral dos outros, acaba isolado. As ordens sociais governam o nosso comportamento dentro do grupo e dão forma aos nossos papéis ou funções. E nunca sentimos tanta culpa por violá-las do que quando rompemos a integração ou o equilíbrio entre o dar e o receber. Considerações adicionais. Em tempos mais recuados, as consequências da exclusão do grupo ou família devem ter sido bem mais graves do que hoje. Embora essa exclusão ainda acarrete consequências sérias em algumas áreas rurais. Vivemos num tempo em que as ordens sociais mudam rapidamente e se a evolução social promove maior flexibilidade, mobilidade e liberdade pessoal de escolha, aumenta ao mesmo tempo a alienação, a desorientação e a perda de raízes, podendo limitar a sensação de bem-estar gerada por uma integração perfeita. Muitos dos problemas individuais e familiares que as pessoas submetem aos terapeutas são resultado da ruptura de antigas ordens sociais e familiares, bem como da dificuldade de formular novas ordens capazes de resistir à prova do tempo e fomentar o amor. Por exemplo, as ordens tradicionais que definiam os papéis e a divisão do trabalho entre homens e mulheres estão se transformando tão velozmente que inúmeros casais precisam fazer um esforço enorme para criar outras que se apliquem às suas situações. Com frequência, vemos quão imprevisíveis são os efeitos dessas novas ordens, ao longo prazo, em seus filhos e em seu amor. Nem sempre seus esforços têm êxito. Eles se empenham arduamente em formular para sua união uma ordem que antes emanava livremente das normas da comunidade. Muitos descobriram, com agrado, que podem manter os vínculos e o equilíbrio entre o dar e o receber no seio de suas famílias, mesmo quando se afastam das ordens sociais tradicionais de seu grupo ou comunidade. A consciência sistêmica da totalidade suprema. Além dos sentimentos de culpa e inocência que experimentamos conscientemente a serviço da integração, do equilíbrio entre o dar e o receber, e da convenção social, há uma consciência oculta, cuja atuação em nossos relacionamentos não logramos perceber. Trata-se de uma consciência sistêmica que prevalece sobre nossos sentimentos pessoais de culpa e inocência, estando a serviço de outras ordens. Estas são as leis naturais ocultas que modelam e regem o comportamento dos sistemas de relações humanas. Elas constituem, em parte,
as forças naturais da biologia e da evolução, a dinâmica geral de sistemas complexos que se manifestam na nossa intimidade e as forças da simetria oculta do amor que operam no interior da alma. Embora sem percebê-las diretamente, podemos reconhecer as ordens dessa consciência oculta pelos seus efeitos, pela dor resultante de sua violação e pelo amor profundo e estável que elas alimentam. Frequentemente, obedecendo à nossa consciência pessoal, violamos as ordens do amor. Tragédias em família e nos relacionamentos íntimos, como veremos nos próximos capítulos, estão muitas vezes associadas a conflitos entre a consciência que preserva a integração, o dar e o receber, e a convenção social e a consciência oculta que preserva o sistema familiar. Mas o afeto floresce quando a consciência pessoal e a convenção social se curvam às ordens e à simetria oculta do amor. A quebra do feitiço. Quem deseja esclarecer o mistério da simetria oculta do amor penetra num labirinto intrincado e precisa levar consigo muitos rolos de barbante para distinguir o caminho de volta à luz do dia dos que descem para os abismos. Somos obrigados a avançar nas trevas, enfrentando os enganos e ilusões que nos enredam, embotam nossos sentidos e paralisam nossa compreensão à medida que tentamos desvendar os segredos do bem para além da culpa e da inocência. As crianças são arrastadas para esse mundo surrealista quando lhes dizem que os bebês vêm no bico das cegonhas. E muitos prisioneiros exaustos devem ter sentido o mesmo quando leram no alto do portão do campo de extermínio: o trabalho liberta. Muitos, entretanto, têm a coragem de penetrar no labirinto, mergulhar na treva e quebrar o encanto da falsa expectativa. Parecem-se com um menestrel que aguarda tranquilamente no canto da rua a passagem do flautista, para tocar a melodia que despertará as crianças enfeitiçadas. Ou com um menino que, vendo a multidão aplaudir o ditador ensandecido, gritou o que todos sabiam, mas tinham medo de admitir: ele está pelado. A roupa nova do imperador. Num simpósio acadêmico, um conhecido professor de filosofia foi muito aplaudido após defender eloquentemente a ideia de que a suprema liberdade é alcançada quando a pessoa não depende de ninguém. Serenadas as palmas, um dos participantes levantou-se e disse em voz alta, com infantil simplicidade: "Isso não está certo." Uma onda de espanto e indignação varreu a sala. Depois que o público se acalmou, Pullman prosseguiu: "Todos podem ver que a qualquer momento dependemos de inúmeras coisas, do ar que respiramos, da terra que fornece nosso alimento, dos amigos e da família. Somos partes de um todo maior e dependemos dele como ele depende de nós. Que liberdade haverá se nos recusarmos a ver o que é e fomos condenados a viver na ilusão de que as coisas são diferentes do que são? A liberdade que estimo vem quando reconheço a realidade e a aceito. Então, posso pagar integralmente o que devo e livrar-me da dívida. E posso aceitar tudo o que me for oferecido e de que me sinto livre de precisar. A inteligência da simetria do amor, que opera sem ser percebida em nossos relacionamentos, zela pelo amor. É mais fácil de seguir do que de entender.
Nós a reconhecemos quando é importante para nós nos movimentos sutis de nosso íntimo e da cuidadosa observação de nossos relacionamentos. Aceitamos suas leis apenas quando notamos as consequências do que fizemos para nós e para os outros. Quando o amor diminuiu ou aumentou. Nos capítulos seguintes, explicaremos como reconhecer os limites da consciência pessoal, em que ponto eles nos ajudam e em que circunstâncias devemos superá-los. E, finalmente, como conhecer a inteligência da alma suprema que ampara o afeto. Esse é o caminho do conhecimento, do bem e do mal, para além dos sentimentos de culpa e inocência, o caminho que alimenta o amor. Revelações úteis. Um jovem, em busca de conhecimento, partiu de bicicleta para o campo. Movia-o o prazer da exploração e seu entusiasmo não conhecia limites. Deixando bem para trás o território usual, encontrou um novo caminho. Já agora, não havia marcos para guiá-lo, tendo que confiar que os seus olhos viam e suas pedaladas mediam. Então, o que for apenas intuição transformou-se em experiência. O caminho terminava num largo rio e ele saltou da bicicleta. Percebeu que para ir além teria de abandonar tudo o que possuía na margem, renunciar à segurança da terra firme, colocar-se à mercê de uma força mais poderosa que ele, deixar-se dominar e arrastar. Hesitou alguns instantes e recuou. Foi essa a primeira revelação. De volta a casa, admitiu que pouco sabia para ajudar os outros, e mesmo esse pouco seria difícil de comunicar. Imaginou-se a seguir outro ciclista e a gritar-lhe: "Ei, seu paralama está solto!" O ciclista respondia: "O quê?" E ele de novo: "Seu paralama está solto." O outro retrucava: "Não posso ouvi-lo, meu paralama está solto e fazendo barulho." O jovem concluía: "Ele não precisa absolutamente da minha ajuda." Foi a segunda revelação. Algum tempo depois, perguntou a um velho mestre: "Como consegue ajudar o próximo?" Muitos o procuram em busca de conselho e se vão satisfeitos, mesmo que você nada saiba de seus problemas. O mestre respondeu: "Se alguém perde a coragem e se recusa a ir adiante, o problema raramente é falta de conhecimento, mas antes anseio de segurança, quando se exige coragem, e busca de liberdade, quando já não há escolha." Assim, ele caminha em círculos. O mestre evita as aparências e a ilusão. Encontra o seu centro e aguarda uma palavra útil. Como o barco de velas soltas espera o vento. Quando alguém aparece em busca de ajuda, o mestre observa para onde ele vai. E se lhe vem uma resposta, ambos se beneficiam dela, pois ambos são ouvintes. E o mestre acrescentou: "Esperar no centro não custa nada." Vamos lá. Temos aqui uma história, né, que se repete em vários livros, e eu vou falar um pouco sobre ela, essa última história, que é uma história fantástica. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês que já estão aqui estudando comigo há muito tempo, que já leram muitos livros do Bert Hellinger, vocês conseguem perceber que esse texto, tirando alguns trechos, foram escritos pelo Bert Hellinger? Não é o jeito que o Bert Hellinger escreve. Quem escreveu esse livro foi o Gunther Weber, em grande medida, e o Dormont, né?
é um texto que tem essa característica terapêutica, ele pega as ideias do Bert Hellinger, ele nos explica, inclusive satisfaz muitas das nossas necessidades racionais, mas ele não é um texto que tem a cara ou a característica do Bert Hellinger. Então, muitas vezes, depois que a gente já está estudando há muito tempo a obra de Bert Hellinger, chega uma pessoa e coloca lá um post e manda assim: esse post é do Bert Hellinger. Estava aí um dia passando aí uma história, todo mundo falando a vida, a história lá da vida, o post da vida, falando, gente, mas vocês não estudam Bert Hellinger, não? Isso aqui está claramente diferente do que o Bert Hellinger diz. Por mais que seja assim, belo, poético. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês como esse livro é diferente dos outros livros, assim como aquele livrinho vermelho, Constelações Familiares, que foi escrito pela Gabriela, Um Olhar para os Excluídos, é um outro tipo de texto. Não é o texto que o Bert Hellinger escreve. E muitas das histórias e muitos dos trechos que estão aqui, obviamente, se repetem em outros livros, como esse último texto, Revelações Úteis, que é um texto muito importante, mas antes de chegar nele, eu vou falar sobre a terceira ordem e de que maneira a consciência atende essa necessidade de ordem. E também chamar a atenção que hoje em dia a gente fala em pertencimento, ordem, ou hierarquia, ou precedência, como sendo o segundo princípio, e depois o equilíbrio e a compensação. Mas vocês observem que aqui nesse livro ele coloca em ordem inversa, ele fala do pertencimento, depois ele fala do equilíbrio, e, em terceiro lugar, ele está falando da consciência a serviço da ordem. E aqui, no caso, ele explica essa diferença que existe entre a ordem social e essa ordem mais profunda, que ele chamou de princípios básicos da vida, ou ordens do amor. E ele fala que o amor exige de nós uma atenção a esses princípios. E aqui, então, ele está falando dessa necessária atenção à ordem. E aí eu convido cada um de vocês a pensarem nos relacionamentos em que vocês estão. Quais são as ordens que estão pré-estabelecidas ou que vocês construíram ao longo desse relacionamento? Então, digamos assim, temos até aí na Bíblia, né, os 10 mandamentos. Quais são os seus 10 mandamentos? Quantos pecadinhos no seu relacionamento de casal consta lá no seu contrato? Quanto que vocês acham que é mais difícil, né, para um casal se manter fiel? Se tem lá no contrato alguns pecadinhos ou se tem que, né, ser completamente fiel? Então, o que Bert Hellinger nos ensina é uma sabedoria de como os relacionamentos podem dar certo, e aqui, no caso, com o respeito a essa ordem, e especialmente de não fazermos contratos e exigências sobre-humanas para as pessoas, né? Porque nós somos governados por essas necessidades, mas, ao mesmo tempo, nós temos também a consciência mais profunda e a consciência sistêmica que nos movimenta com muito mais força. E é o que ele fala na parte a seguir, né, sobre essa consciência que ela prevalece sobre essa consciência moral, que julga que é certo, que é errado, que experimenta conforto, desconforto, culpa, inocência. Então, entendendo isso, quem sabe nós não possamos alcançar um pouco mais de maturidade nos relacionamentos e poder permitir uns aos outros essa humanidade saudável, né, que exige de nós lidarmos com a imperfeição. Aí ele vai falar desse texto, né, que, antes de falar desse texto, Revelações Úteis, eu gostaria de lembrar que ele está falando aqui sobre o filósofo, porque muitas vezes na obra de Bert Hellinger ele usa metáforas onde ele está falando dele mesmo como terapeuta, dele mesmo como mestre, e aqui nesse caso, dessa história, A Roupa Nova do Imperador, é exatamente quem é que está colocando essa objeção. Quem coloca essa objeção à história da humanidade, digamos assim, é o próprio Bert Hellinger, quando ele fala o seguinte: olha, essa tal de liberdade, esse tal de livre-arbítrio que vocês acham que tem, ele não existe, não.
Então, ele conta através dessa história o que é esse novo conhecimento que ele traz, né? Ele aí, no caso, seria essa pessoa da plateia que diz, olha, o rei está nu, esse tal de livre-arbítrio não existe tanto assim. E depois a história da bicicleta, essa história que é uma metáfora de nós mesmos, né? Ou seja, um jovem em busca do conhecimento, todos nós saímos em busca desse conhecimento, caminhamos, vamos em direção ao campo, ou seja, vamos em direção à amplitude, né? E somos movidos pelo quê? Pelo prazer da exploração, do entusiasmo, e vamos seguindo com aquela nossa bicicleta, com aquele motorzinho, né, lá da nossa consciência sistêmica, da nossa consciência profunda, e alguém fala, olha, você está com a bicicleta estragada, e existe essa dificuldade de comunicação, né? Até que ele volta para casa e ele encontra o mestre, mais uma vez. São várias as histórias de Bert Hellinger que narram desse encontro com o mestre. E ele fala sobre algo que é muito importante para quem quer trabalhar com a constelação familiar, para quem é um ajudante profissional, seja um psicólogo, um médico. E ele pergunta, olha, como é que você pode ajudar uma outra pessoa se as pessoas chegam com assuntos tão diferentes e você tem que saber de tudo que a pessoa traz, ou digamos assim, esse ajudante tem que estar curado, perfeitamente saudável para ajudar o próximo? E aqui está o princípio mais básico da ajuda com a constelação familiar e a filosofia de Bert Hellinger. Ele diz isso lá no finalzinho desse texto. Ele fala, esperar no centro não custa nada, né? Ou seja, quando eu vou ajudar, idealmente, né, uma pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse centro onde eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha compreensão, eu já li no livro, eu já estudei aqui no grupo de estudo, mas existe um passo aonde eu não sei, aonde eu simplesmente espero que isso que parece uma multiplicidade se reúna e o essencial possa aparecer. E isso é o que a gente precisa treinar, aquilo que a gente treina quando a gente está realizando uma constelação familiar, fazendo uma formação, é esperar no centro. Agora, a minha pergunta para vocês, esperar no centro não custa nada, financeiramente, mas é custoso. Não exige de nós uma preparação para simplesmente esperar, não fazer nada. Um dia desse eu passei 5 minutos, eu falei assim, agora eu vou ver quanto tempo eu dou conta de fazer nada conscientemente. Deu 5 minutos de não fazer nada conscientemente. Porque eu não estava meditando, eu não estava praticando nada, eu estava simplesmente lá, vou fazer nada. Então, pode não custar financeiramente, mas custa de nós uma grande preparação, uma grande disciplina. Alguma pergunta? Algum comentário? Eu só ia dizer que 5 minutos para mim parece uma vida, uma eternidade. Eu acho que eu não consigo nesses 5 aí. Quando ele fala, essa frase, ela bate, ela toca muito, assim. Quantas vezes eu me pergunto, será que eu consigo? Uma coisa chega, digo, será que eu consigo olhar para isso junto com essa pessoa? Sim. Para poder olhar para situações, às vezes, muito difíceis e situações onde nós mesmos vivenciamos coisas semelhantes ou coisas que não resolvemos ainda na nossa própria trajetória, é apenas com essa humildade, de que não somos nós que fazemos algo, mas estamos a serviço de algo maior e que, se for de uma certa maneira do nosso merecimento, porque quem dá recebe, algo de significativo pode vir através desse estado de presença para todos. Mas a gente treina, né? E está aí o Cosmic Power como um ótimo treino, uma meditação de 5 minutos. Podemos seguir, então? Podemos. Quer dizer, não sei se tem pergunta. Vamos em frente. Capítulo 2.
homem e mulher, a base da família. A base da família é a atração sexual entre um homem e uma mulher. Enquanto um homem deseja uma mulher, deseja aquilo que, como homem, lhe é necessário e não possui. Quando uma mulher deseja um homem, também deseja aquilo que, como mulher, lhe falta. Macho e fêmea formam uma união de parceiros que se definem e completam mutuamente. Um é aquilo que o outro necessita e cada qual necessita daquilo que o outro é. Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo de que necessitamos, dando-nos, recebendo e possuindo o parceiro, tornamo-nos homem e mulher e formamos um casal. A expressão amorosa na intimidade sexual e às vezes apenas o intercurso sexual frequentemente liga os parceiros, quer eles queiram, quer não. Não é a intenção ou a escolha que estabelece o vínculo, mas o próprio ato físico. Essa dinâmica pode ser observada no sentido de proteção que algumas vítimas de estupro ou incesto experimentam para com os agressores e nos encontros sexuais casuais que deixam traços duradouros. A vergonha de mencionar e reconhecer esse aspecto muito íntimo do relacionamento de um casal prende-se ao fato de a paixão sexual ser vista ainda, em certos círculos, como algo abjeto e indigno. Não obstante isso, a consumação sexual constitui o maior ato humano possível. Nenhuma outra ação humana está mais em harmonia com a ordem e a riqueza da vida, expressa melhor na nossa participação na totalidade do mundo, ou traz consigo prazer tão intenso e, em consequência, tão delicioso sofrimento. Nenhum ato oferece tantas recompensas ou acarreta tantos riscos, exigindo mais de nós e tornando-nos mais sábios, compreensivos e humanos, quanto a tomada do outro, o conhecimento do outro e a união com o outro no amor. Comparativamente, as outras atividades humanas parecem mero prelúdio, repetição, alívio ou consequência, uma imitação precária. A expressão sexual do amor representa também o nosso ato mais humilde. Em nenhuma outra circunstância nós nos expomos tão completamente, denunciando a mais cabal vulnerabilidade. Nada preservamos com mais recato que esse local íntimo, onde os parceiros revelam um ao outro o seu mais profundo, confiando-se mutuamente esse ser. Graças à expressão sexual do amor, homens e mulheres deixam pais e mães para se tornar, como diz a Bíblia, uma só carne. Gostemos ou não, o vínculo especial e no sentido mais profundo, indissolúvel entre os parceiros surge da união sexual. Somente esse ato faz deles um casal. Somente esse ato pode torná-los pais. Por isso, se sua sexualidade for limitada de alguma maneira, por inibições ou pela esterilização de um deles, o vínculo não se completa, ainda que o casal o deseje. O mesmo se aplica aos relacionamentos platônicos, em que os parceiros evitam os riscos da sexualidade e sentem menos culpa ou responsabilidade quando se separam. Depois que os parceiros se ligam pela intimidade sexual, a separação sem culpa ou sofrimento não é mais possível. Eles não podem partir como se sua união nunca houvesse existido.
Embora esse apego seja um problema para os pais que se separam, também protege os filhos de separações precipitadas ou caprichosas. O papel crucial que a sexualidade desempenha na união dos casais evidencia o primado da carne sobre o espírito, bem como a sabedoria da carne. Somos tentados a desvalorizar a carne em comparação com o espírito, como o que se faz a partir da necessidade física, do desejo e do amor sexual tivesse menos valor do que os benefícios da razão e da moralidade. Mas o desejo físico mostra a sua força e mesmo sabedoria, no ponto em que a razão e a moralidade atingem seus limites e recuam. O desejo continua a manifestar-se depois que as frias exigências racionais se esgotaram ou embotaram. A razão superior e o significado profundo que emergem de nossas necessidades físicas instintivas superam e controlam a racionalidade e a vontade. Então, mais próximos do centro da vida e não mais resistentes. Espírito é vontade, carne é sabedoria. Dizem uns que o corpo, em comparação com o espírito, nada é. Como se o fruto do desejo e do sexo valesse menos que o fruto colhido da razão e da vontade. Mas o desejo exibe coragem e sabedoria. Quando a vontade e a razão se acovardam no serviço da vida. No desejo da carne, oculta-se uma razão superior e arde um significado profundo que brilha mais que a racionalidade e é mais forte que a vontade. O desejo está mais perto do coração da vida, é mais obediente e mais resistente. Quem governa a vontade é a carne. Digo, pois, que o espírito é vontade, mas a carne é sabedoria. Considerações adicionais. A insistência de Hellinger no desejo sexual como força de criação e afirmação da vida contrasta vivamente com a visão dos que consideram os desejos da carne um aborrecimento ou um pecado, e também com a dos que veem a sexualidade um simples prazer desvinculado da procriação. Os termos macho e fêmea denotam, entre outras coisas, a especialização fisiológica necessária para o ato de gerar. Neste sentido, macho e fêmea precisam um do outro, completam e complementam um ao outro. Mas seria grave erro reduzir a masculinidade e a feminilidade a essa única dimensão biológica. Entretanto, nosso trabalho psicoterapêutico revela que pessoas acostumadas a menosprezar ou ignorar sua importância encontram dificuldades nos seus relacionamentos íntimos. Quando Hellinger fala da expressão sexual do amor entre um homem e uma mulher, não exclui ou marginaliza outras formas afetivas de relacionamentos sexuais. Ele apenas insiste em valorizar esse aspecto imprescindível à procriação. Um número cada vez maior de homens e mulheres vivem em famílias não tradicionais. Há casais e pessoas solteiras que não têm e nem desejam ter filhos, assim como há homens que desejam homens e mulheres que desejam mulheres. Ante a explosão populacional, a natureza passa a exigir e apoiar casais sem filhos, oferecendo-lhes expressões alternativas de humanitarismo e amor. No entanto, muitas pessoas com quem trabalhamos experimentam uma forte sensação de perda por não terem filhos e procuram aceitar essa perda sem minimizá-la, adotando estilos de vida que tragam um significado à satisfação espiritual próprias aos pais numa família saudável. Se logram êxito, compreendem que a vida se beneficia delas e as ampara
o que fazem, pois participam plenamente de suas dádivas e mistérios. Algumas, porém, continuam a sonhar com filhos e se perguntam como seria se fossem pais. Isso é excepcionalmente verdadeiro quando envelhecem e a hora da morte se aproxima. Sua perda, real ou imaginária, constitui um pesado fardo e deve ser encarada com compreensão e solidariedade. Respeito pelo desejo. Se o desejo sexual de um dos parceiros não é correspondido, ele ou ela se vê numa posição frágil, porque o outro tem o poder de rejeitar. Embora quem acede ao desejo não corra riscos, parece mais forte, e aquele que deseja parece necessitado e exigente, em vez de generoso e doador. É como se o parceiro que acede ao desejo, mesmo amando, ajudasse sem nada receber. Nessa dinâmica, o que se deseja mostra-se agradecido, como se recebesse sem dar. E o que acede ao desejo sente-se livre, talvez mesmo superior, como se a sua doação não implicasse em nenhum ganho. Muitos parceiros insistem em conservar o poder e a superioridade do doador, mas com isso prejudicam a união. Para que um relacionamento se mantenha, o risco de rejeição, bem como as alegrias e os prazeres da entrega, têm de ser compartilhados. Desejar é ainda difícil para muitas mulheres, pois têm de romper fortes tabus culturais e receiam ser rejeitadas ou temidas se expuserem seus desejos. Em terapia, porém, acontece uma coisa interessante. É quando uma mulher diz à mãe: às vezes, mal posso esperar para fazer amor com meu marido, mesmo que só diga isso em imaginação. Os parceiros que zelam pelo desejo devem concordar que quando o ser mais íntimo do outro está aberto e vulnerável, e é o que acontece quando o desejo é exposto, devem respeitar esse desejo, ainda que não o atendam. Nessa situação, ficamos absolutamente vulneráveis, de sorte que o parceiro não deve correr o risco de uma rejeição humilhante quando sente e expressa desejo. Se os casais levarem isso na devida conta, poderão desejar novamente, fazendo com que o relacionamento se estreite e se aprofunde. Ambos devem desejar, e cada qual precisa tratar o desejo do outro com respeito e amor. Quando a sexualidade promove o relacionamento e constitui o seu objetivo, tanto a sexualidade quanto a parceria afetuosa passam a ser mais profundas, mais livres, mais autênticas. Dado que homens e mulheres temem essa intensa necessidade, com a crua dependência que ela implica e o perigo de uma rejeição avassaladora, são muitas as pessoas que procuram alimentar o sexo oposto em si mesmas. Os homens querem se transformar em mulheres e as mulheres querem se transformar em homens, como se isso fosse possível. Se o conseguissem, não precisariam mais de parceiro e seu relacionamento tornar-se-ia mera questão de conveniência. Para que a parceria entre um homem e uma mulher cumpra a sua promessa, o homem tem de ser homem e a mulher tem de ser mulher. Nessas parcerias, a mulher se interessa pelo homem enquanto ele permanece homem e vice-versa. Isso quer dizer que o homem, desejoso de amar uma mulher como sua parceira em igualdade de condições,
tem que preservar a necessidade que tem dela, preservando ao mesmo tempo sua incompletude. Em vez de desenvolver o feminino dentro de si, deve deixar que a parceira lhe ofereça isso como um presente e aceitá-lo. A mulher que tenciona amar um homem deve também aceitar o masculino de sua parte. Quando um homem e uma mulher anseiam por aquilo que o outro possui, possuindo, por sua vez, aquilo que o outro procura, tornam-se iguais na sua incompletude e na sua capacidade de dar. Quando ambos respeitam as próprias limitações e preservam sua necessidade, essa necessidade mútua os complementa e completa, de sorte que o dar e o receber fortalecem a união. A visão sistêmica é extremamente o oposto da ideia popular, segundo a qual os homens devem desenvolver seu lado feminino e as mulheres seu potencial masculino. Pessoas que agem assim não precisam de um parceiro que lhes dê o que lhes falta. Na verdade, preferem viver sozinhas. O baço contínuo. O relacionamento do casal é como um concerto barroco. Toda uma variedade de melodias maravilhosas soa no registro alto, enquanto embaixo, um baço contínuo as sustenta e conduz, dando-lhes peso e profundidade. No relacionamento do casal, o baço contínuo é: eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo por mulher. Eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo por marido. Tomo-te para mim e dou-me para ti com amor. Ok. Então, vejam bem. Uma pessoa chega, como nós tivemos aqui no início da aula de hoje, com um problema muito comum, um problema de relacionamento. Um relacionamento de casal. Qual é a primeira questão que a gente tem que observar? Então, poderia falar, não, eu fiz a comida, eu arrumei a casa, eu cuidei dos meninos, eu cuidei da minha parte. Mas como estava esse relacionamento dentro da intimidade? Não tem um relacionamento de casal que se sustente se essa intimidade não é nutritiva. Então, Bert Hellinger nos traz uma verdade simples da vida, que a base da família, a base da sociedade, a base de um relacionamento feliz de casal é essa atração sexual entre o homem e a mulher e essa realização nutritiva dessa intimidade, onde um necessita do outro, um dá, um recebe, vai aumentando o volume, como a gente falou nas aulas passadas, e observem que ele foi padre e durante uma boa parte da vida dele, né, porque ele nasceu em 1925 e ficou na igreja até 1970, que foi quando ele começou a desenvolver ou a se abrir para esse universo, não só terapêutico, mas da sua própria sexualidade, se casou 2 vezes, e ele nos traz uma visão completamente diferente em muitos sentidos da visão tradicional, onde ele mesmo colocou aqui, o homem se tornaria mais feminino e a mulher mais masculina. Ele fala, não, a verdade da vida é essa polaridade do feminino, do masculino, do yin, do yang, do sim, do não, do positivo, do negativo, da culpa e da inocência, mas não apenas essa totalidade, ou essa polaridade. É essa polaridade dentro de uma totalidade que sustenta. Tanto que nesse livro ele fala que homem e mulher à base da família, mas lá no Amor do Espírito, na Hellinger Essência, ele vai falar o homem e a mulher, as ordens do amor entre o homem e a mulher e a totalidade que sustenta. Então, se alguém chega com um problema de casal,
Não é que você vai lá perguntar, e aí, o que aconteceu, e vai saber de detalhes, muito pelo contrário. Bert Hellinger sempre nos ensinou uma postura muito contrita, muito respeitosa em relação a essa intimidade do casal. Mas se ela não existe, é como se a base da família tivesse sido construída sobre uma areia movediça, sobre uma base frágil. E essa expressão da sexualidade é o mais básico dos seres humanos. Então, é o nosso ato mais humano. Imagina, é onde nós estamos mais despidos, onde nós enfrentamos os maiores medos, onde nós enfrentamos as maiores consequências, seja através de uma doença, seja através de uma violação, como nós vemos acontecendo tão terrivelmente, tão comumente dentro da nossa sociedade, né? E aquele lugar onde a gente está literalmente nu diante do outro, né? Então ele fala, olha, esse vínculo que se estabelece entre um homem e uma mulher, ele é muito mais forte e vai muito além da nossa razão, da nossa vontade, e por isso ele fala sobre essa sabedoria da carne, né? Então, muitas vezes falam, puxa, mas encontrei com a pessoa uma vez e fiquei grávida, ou ficamos grávidos. O que faz com que um homem se aproxime de uma mulher? Quando a gente vai olhar a partir dessa perspectiva sistêmica, não são duas pessoas que se encontram, são dois sistemas que se encontram. Aquilo que não está resolvido nesse sistema busca solução nesse outro, e vice-versa. E é muito interessante a sabedoria nativa, né? Tanto nós temos questões genéticas que fazem com que primos não se tornem marido e mulher, como em algumas etnias indígenas, a prescrição de se buscar o casamento em uma outra etnia. Ou seja, é uma sabedoria natural, não só dessa polaridade homem-mulher, mas também dos grupos humanos. E depois ele vem falando sobre esse respeito que é necessário para o desejo. E o que acontece de um modo geral num relacionamento de casal? De um modo geral, não sempre. Mas os homens chegam, digamos assim, com 18 anos, no topo da testosterona, chegam até a andropausa naquele topo da testosterona, né? Especialmente de manhã, e a mulher com aqueles altos e baixos, que quem é mulher sabe muito bem como funciona. De um modo geral, o homem assume, não sempre, mas aquele que deseja. E aquele que deseja parece o quê? Frágil. Aquele que deseja parece carente. É aquele que doa, que vai dar essa oportunidade, aparece como aquele grande, aquele doador que vai dizer sim ou vai dizer não para a necessidade do outro. Então, o que o Bert Hellinger nos mostra é que para esse relacionamento de casal, que é a base da família, a base da sociedade, ele poder acontecer, e a base da vida, porque por mais que possamos perceber que todas as formas de amar valem a pena, até hoje, a vida só é gerada através de um homem e uma mulher, de um óvulo e de um espermatozoide, independentemente do que eu pense a respeito de outras possibilidades do amor. E Bert Hellinger, apesar de muitas pessoas acharem que ele é preconceituoso, isso não é verdade. Ele sempre mostrou que os destinos homossexuais, transexuais, como nós estamos vivendo hoje, são frutos de algo muito maior. Inclusive, ele mostrou na minha presença, no workshop onde eu estava no México, como a homossexualidade masculina naquela constelação, para aquela pessoa, naquele momento, era relacionada ao desrespeito às mulheres em gerações passadas. É quase como se uma pessoa assumisse esse destino da mulher, porque algo naquela família havia sido desrespeitado em relação a essas mulheres. Então, a base da família é a relação sexual, a base dessa felicidade no relacionamento de casal é essa relação íntima, e ela precisa ser respeitada na sua sabedoria
Alguém tem uma pergunta? Com um comentário? E aí? Isabela, Sim, oi, Alessandra, tudo bom? tudo. Nessa página onde fala do respeito pelo desejo, tem uma frase que eu fiquei um pouco na dúvida dela, que ele diz assim: a mulher que tenciona amar um homem deve também aceitar o masculino de sua parte. É o masculino de sua própria parte? A mulher, o masculino na mulher? Eu fiquei na Olha, dúvida. eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, não está sendo fácil a leitura desse livro, não. Eu já li ele várias vezes e ele foi o primeiro livro para mim. Porque depois que a gente lê tantos livros com, como é que eu vou dizer assim, com a autoria do Bert Helling, quando a gente lê um que interpreta de uma certa maneira ou transcreve as palavras dele, parece que as ideias não fazem sentido. Né? E assim também parece que a tradução não está ajudando muito, porque quem já leu a história da bicicleta em vários livros, vai ver que a história é bem diferente em outros livros. Né? Então, você está falando aí na página 40, qual a página, por favor? Para mim é 51, que é onde fala respeito pelo desejo, quase no final do texto. Pode repetir, porque o meu livro é diferente, para eu poder ver a frase exatamente, para não ter que voltar aqui. Tá. É um pouco antes de baixo contínuo, não é isso, Alessandra? Pouco antes do baixo contínuo, e aí, sem ser no último parágrafo, no parágrafo anterior, quando começa, para que a parceria entre um homem e uma mulher. Começa nesse parágrafo. E aí, no meio desse parágrafo, tem uma frase que é: a mulher que tenciona amar um homem deve também aceitar um masculino de sua parte. O masculino do homem. Porque Do homem muitas mesmo? claro, a mulher quer transformar o homem em mulher, né? Aquilo que eu falei no começo da aula de hoje. Ou seja, eu quero que ele venha e que ele queira conversar como eu, porque se os homens descansam na sua caixinha de nada, lá no controle da televisão, no futebol, ou como um neurocientista disse, né, sobre a evolução do cérebro masculino, nas rodas de fogueira, nesse lugar do nada, a mulher relaxa falando. Então, eu fiquei confusa porque eu fiquei pensando assim: será que é como se ela tivesse que aceitar o pai dentro dela, sabe? O pai e a mãe dentro dela. Daí eu entrei nisso. Não, isso também. Agora, foi muito boa a sua pergunta, porque você me lembrou de algo muito interessante que tem nesse texto dele. Qual é a chave da sexualidade feliz para uma mulher? Bert Helling disse aqui nesse texto. Cadê? Quem é que descobriu aí? Quem descobriu? Qual é a chave de uma sexualidade feliz para uma mulher? Eu entendi que é ela tomar essa diferença, tomar esse homem como homem e ela se dá como mulher, e esse homem da mesma forma, tomá-lo. Mas tem uma coisa anterior aí, que se ela não fizer, ela não chega lá. E a respeitar suas próprias limitações e preservar sua necessidade? Não. É uma frase revolucionária que tem aí. Que frase revolucionária que tem aí nesse texto? Quando ela fala assim, quando ela, mesmo que em pensamento, ela fala para a sua mãe: eu não posso esperar. Sim, ela é mesmo. Ela fala para sua mãe que não vê a hora de ter de estar com o marido, né? Mesmo que caiu a ficha. A chave da sexualidade feliz para uma mulher é esse sim que internamente ela precisa da mãe e de todas as mulheres. Porque hoje mesmo eu vi com todo esse caso que está acontecendo na mídia, né? Vocês já ouviram falar de algum caso de violação de mulheres por homens? É muito raro, se é que existe.
Então, você pode dizer, não, não são todos os homens, mas é sempre um homem. E é sempre um homem ao longo da história da humanidade, ou vários homens. Então, para uma mulher ser feliz na sua sexualidade, ela precisa desse sim, da própria mãe de todas as mulheres, para o seu próprio desejo. Isso é o que vem em primeiro lugar. E a sexualidade, ela começa com a mãe, ela começa com o toque da mãe, ela começa com o corpo da mãe, ela começa com o peito, com tudo isso. Então, se você não tem a amamentação, toque da sua mãe, presença da sua mãe, e pode se reconectar com a sua mãe e receber esse sim dela e dessa transgeracionalidade feminina, se torna bem mais difícil. Então, exercitemos. Dizer para a mamãe, mamãe, eu não vejo a hora de ser feliz ali na cama com quem eu quiser. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Carmen. Nossa, a gente não te ouve, Carmen. Em outros livros, ele fala, né, de muitos relacionamentos, cada relacionamento vai deixando o próximo relacionamento mais frágil, né? E onde entraria isso? Ou não entendi direito? Primeiro, ele não fala que vai deixando mais frágil, ele vai dizendo que os vínculos vão se tornando mais, como é que eu poderia dizer, não frágeis, ele vai dizendo mais fracos, né? Ele fala, olha, independentemente se você amava ou não o seu primeiro homem ou a sua primeira mulher da sua vida, é esse que você vai ter o vínculo mais forte, né? Mas isso não quer dizer que isso seja igual à felicidade. E aí muitas mulheres, especialmente mulheres, porque homem não tem essa dúvida, né? E é engraçado, porque Bert Hellinger tem uma outra história, num outro livro, que é a história do burro. Aí ele fala assim, mas um burro tem 2 montes de feno. Aí ele fica pensando se eu vou comer esse ou se eu vou comer aquele. Não, ele come dos 2, né? Que é um pouco dessa ideia do homem. Eu vou escolher esse monte de feno, esse monte de feno. Quer dizer, dentro da sua essência instintiva, o burro quer comer de tudo quanto é monte de feno. Isso não é questão. Você está entendendo? Mas essa pergunta e essa questão que você coloca é uma questão das mulheres. Mas se eu me relacionar com esse, aí depois vai ficar mais fraco, eu vou me relacionar com outro, eu vou me vincular com cada um que eu for me relacionando, então eu deveria escolher aquela pessoa especial com quem eu devo me relacionar, para tipo, não gastar, ou então não enfraquecer a minha possibilidade de me vincular. Existe uma resposta para isso? Não. E que me garante que a minha alma não se expande em termos de possibilidades ou de criatividade através desses múltiplos vínculos que eu posso ir estabelecendo com as pessoas? Quem sabe para aquelas pessoas que são muito envergonhadas, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se separar, de se desvincular, não faça bem e enfraquecendo um pouquinho os vínculos? Então, mulheres, e a minha palavra é para vocês, tomem muito cuidado, porque ao interpretar essas palavras de Bert Hellinger pode levar a um puritanismo que não está presente dentro da obra dele. Ele constata fatos, e alguns fatos ele diz, olha, eu não sei porque é assim, mas é assim que funciona, né? Especialmente, por exemplo, quando a gente vai entrar no seguir ao homem e servir ao feminino, que é essa dinâmica que acontece nos relacionamentos entre homens e mulheres. Ele fala, olha, eu não sei porque é assim, mas é assim que funciona, é assim que fica mais confortável. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Apenas trazer um convite para que vocês não interpretem o que ele diz, não apenas no que diz respeito aos casais, mas com toda a obra dele de maneira puritana, de maneira restrita. Esse nunca foi o seu objetivo. Muito pelo contrário. Bert Hellinger quebrou todas as regras que ele teve ao seu tempo. Né? Ou seja, ele saiu da igreja, se casou, se separou, se casou de novo. Né? Ele foi aonde esse instinto o conduziu para a sua realização pessoal, na sua plenitude.
Então, muito cuidado com essa interpretação. A sabedoria da carne vem com a experiência, né, professor? Pois é, tem isso, né? A carne tem um prazo de validade, os hormônios têm um prazo de validade, o que a gente aprende com ela também tem o seu tempo. Então, é uma sabedoria que a gente só recebe através dessa experiência, né? Da experiência da encarnação, da experiência do contato, da experiência do toque, da experiência de se abrir para tudo isso que a intimidade sexual nos traz. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou trazer algum comentário? Eu não ouvi hoje os homens, nem o Domingos, nem o Geraldo, não estou aqui só falando hoje para as mulheres. Eu gostaria, temos aí 2 minutos, saber o que os homens pensam sobre esse assunto. Cadê o Geraldo e cadê o Domingos? Geraldo está aqui. E aí, Geraldo? Só analisando. Aqui. O que mais? Eles estão naquela caixa. Estão na caixa off. O que você pensa sobre tudo isso, Geraldo? Não, Isabela, eu no momento eu prefiro me ocultar dos pensamentos. Tá? Tá bom. Tudo bem, a gente deixa para a próxima, para você Tá refletir bom. bastante na próxima aula, você trazer para nós a sua visão masculina. Ok. Agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesse dia de hoje, na leitura desse livro, ao Geraldo, a todos que vão assistir depois. No meio da aula eu consegui colocar essa aula lá no YouTube, mas me disseram que eu coloquei em outro link. Ou seja, vamos tentando, uma hora a gente chega lá. Lembrando que semana que vem e na outra semana, 15 dias, nós não vamos ter essa leitura, voltamos no início de agosto, tá? E eu espero já trazer também um calendário para vocês de novas leituras, novos textos, para a gente incorporar aqui no nosso grupo de estudos. Tudo de bom aí para vocês, boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada.